Galera, bom dia. Nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo de Esther. E o Raul deu uma introdução bacana no domingo passado. E nós hoje vamos, se Deus assim permitir, e o tempo der, vamos abranger aí o primeiro e o segundo capítulo de Esther. Algumas coisas interessantes para a gente ver nesses dois capítulos iniciais. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Beleza? Todo mundo vendo? Tranquilo? Então tá bom. Eu dei como título para a nossa aula hoje a pecaminosidade humana e o Deus providente. É muito interessante que nesse início aqui nesses dois primeiros capítulos, né, do livro de Esther, nós vamos ver bastante sobre o rei Assuero, né, ou Xerxes I, como também é conhecido. Assuero possivelmente seja um título, né, o Raul comentou sobre isso no último domingo. E para dar início, então, com a parte introdutória, eu queria ler com você capítulo 5 da Confissão de Fé, a seção 4. Deixa eu ver se aumentando assim fica melhor para você ver, que diz assim: o onipotente poder, a imutável sabedoria e a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifestam em sua providência, que se estende até mesmo à primeira queda e a todos os demais pecados dos anjos e dos homens. E isso não por mera permissão, mas por uma permissão tal que, sábia e poderosamente limitando-os, bem como regulando-os e governando-os, numa múltipla dispensação para seus propósitos e santos propósitos, de tal modo que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura, e não de Deus, e que, sendo ele santíssimo, justíssimo, nem é e nem pode ser o autor ou o aprovador do pecado. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, ela vai tratar só sobre providência de Deus. E a providência de Deus, ela é um tema bem visto aqui no livro de Esther, como o Raul mencionou, é o tema principal do livro de Esther. E, bom, nesses 3 primeiros capítulos, nós vamos ver 3 personagens importantes e um quarto personagem principal. Nós vamos caminhar, então, nos textos. Eu não sei se nós vamos ler todos os textos do primeiro e do segundo capítulo. À medida que for passando o tempo, a gente talvez corra um pouquinho. Mas eu quero, de uma forma geral, tentar abranger a pecaminosidade humana, que às vezes a gente não percebe nesses 2 primeiros capítulos, tanto Assuero quanto Esther e Mordecai. E nós vamos também ver aí como que Deus ele age nessa história toda com sua providência, lembrando que, como diz a Confissão de Fé, nosso Deus ele não é o culpado pelo pecado. O pecado, a pecaminosidade, as transgressões, elas procedem tão somente da criatura, do homem. Deus não é culpado por isso. Então, vamos caminhar, então, aqui. Primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é a cegueira moral e espiritual do homem. E a gente vai abranger aí boa parte do texto bíblico, trabalhando nessas 4 divisões que eu coloquei. A primeira divisão aí é a ostentação. É uma coisa que a gente vai ver muito nesse início do livro de Esther. E também isso daí nos ajuda a compreender um pouco das ações, tanto de Assuero quanto dos conselheiros deles, né? Porque
são homens que estão preocupados só com aparência, são homens vaidosos, e aí assim a gente consegue entender um pouco do porquê que eles agem da forma que agem. Deixa eu só abrir aqui o chat. Pronto. Bom, vamos lá. Capítulo 1, os 4 primeiros versos. Eu vou pedir para o Felipão ler para nós aí os 4 primeiros versos. Por gentileza, Felipe. Esther, capítulo 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã. No 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média. E os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Olha só, é muito importante, nesses 2 primeiros capítulos nós vamos ver 4 banquetes, 4 personagens, sendo que um é o principal, 3 importantes e um principal, e nós vamos ver 4 banquetes aí, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, porque é um rei que gosta muito de dar festa, né, o rei Assuero. E nesse primeiro banquete, descrito aqui no capítulo 4, estava basicamente toda a força militar do Império Médio-Persa, né? E ele acontece também, uma informação interessante, que ele acontece no 3º ano do reinado de Assuero, né, de Xerxes. Assuero, como o Raul mesmo mencionou no último estudo, tem algumas divergências sobre questões de datas, mas eu prefiro ficar com a data de 486 a.C. a 465 a.C., período em que Assuero reina, em que ele governa, né? E esse banquete que ali tem representado toda a força militar do Império Medo-Persa, ele acontece às vésperas de uma guerra muito importante pro Império, a guerra contra os gregos, né? Ali é um período de muitas dominações. Se a gente for voltar lá para o livro de Daniel, quando Nabucodonosor tem aquele sonho daquela estátua, cabeça de ouro, peito de prata, aqui o Império Medo-Persa, ele representa justamente a parte do peito, que era de prata, né? Então, nesse período da história, nós vamos ver nações se levantando, conquista, homens aumentando o império, diminuindo o império, porque perdem força, e aqui com Xerxes não é diferente. Ele já herda esse reino, né, o seu antecessor, ele já estava em guerra, e então quando Xerxes pega e reina, está à frente do reino, ele já entra numa guerra contra a Grécia, né? Então, provavelmente, esse banquete aí seria para dar um incentivo para os homens, né? Para mostrar toda a força do império, a glória do império para os soldados, uma espécie de motivação ou algo parecido. Vamos caminhar aqui, capítulo do verso 5 ao verso 7, acompanha aí. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo, já é um segundo banquete, tá? Que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, ou seja, aqui já não é só para a força militar, já é para todo o povo ali de Suzã. Por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real, havia tecido branco, olha, atenção aqui para as coisas, para a descrição do banquete, né? Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura, a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de
pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. É interessante que todo esse glamour, né, todo esse excesso, ele aponta para uma coisa, que o rei era generoso, né? Talvez esse fosse o modo realmente como aqueles homens olhavam para Xerxes, e possivelmente os judeus que moravam ali também deviam olhar para Xerxes dessa forma. Só que generosidade a troco do quê, né? Generosidade por quê? Porque ele cedia às vontades dos homens, então ele comprava, né, a vontade, comprava os homens através da permissão, da liberdade total. Então é isso que a gente vê um pouquinho em Xerxes, né? Então, a partir do verso 5, verso 6, nós vemos uma exibição, uma ostentação do rei Assuero para os seus convidados. E é interessante que eu creio que Assuero não fosse diferente de Nabucodonosor, por exemplo. Nós temos no livro de Daniel que Nabucodonosor, ele olha para o império dele e fala assim, olha só tudo que eu conquistei. E aí Deus vai e humilha Nabucodonosor. Eu não tenho dúvidas que com Xerxes era diferente nessa questão de se orgulhar do império sobre o qual ele dominava, ele se vangloriava, né? E a história, quando a gente estuda a história do Império Medo-Persa, quando chega em Xerxes, nós vemos que ele é um rei que se acha até mesmo um deus, né? Ele se coloca na posição de Deus. Tem algumas histórias até macabras desse rei, com relação à própria guerra contra os gregos, né? Leônidas, enfim. E o que nós podemos trazer, né, para os nossos dias, quando nós olhamos para esses versos iniciais do capítulo 1, de 1 a 7, aí, é que não é diferente da nossa sociedade. Se nós olharmos para a sociedade de uma forma geral, né, o mundo pós-moderno é muito movido pela aparência. Aquilo que eu mostro, né, realmente é aquilo que importa, aquilo que eu tenho, né, os cargos que eu tenho. Então, nós vivemos numa sociedade que é movida pela aparência, pela vaidade, pelo orgulho, né? E o pecado, a Bruna falou aqui no meu ouvido não, está um pouquinho longe de mim, mas ela falou que o Facebook realmente, né, o Facebook é uma rede social que mostra muito dessa necessidade que as pessoas têm de aparecer e de viver de aparência. Eu estava lendo um comentário que o cara fala que o mundo de hoje ele é como um holograma. Ele mostra uma coisa assim sensacional, mas na verdade ele é vazio, né? Não tem valor algum, é pura vaidade. E o pecado obviamente, que é o motor que leva tudo isso a acontecer, né? O pecado, ele afeta diretamente a nossa forma de enxergar o mundo e acabamos, muitas vezes, dando mais valor para essas coisas vazias, dando mais valor para aquilo que temos, para cargos que assumimos. E eu até, eu acho que eu não seria grosseiro em afirmar que muitas vezes nós trazemos isso para dentro da igreja, dando valor para cargos que assumimos, para coisas que fazemos dentro da igreja, deixando toda aquela obra que deveria ser feita para a glória de Deus, tornando ela uma obra vazia, uma obra sem valor algum, porque nós damos mais atenção para a treliça, né, para aquilo que é a carcaça, e não para o que realmente importa, para o serviço ao Senhor, para o serviço tendo em vista glorificar a Deus, né? Então, uma boa maneira de tomar cuidado com a vaidade, com tudo isso que nós vivemos nesse mundo pós-moderno, é a gente sempre se lembrar do foco. Qual é o foco?
Só colocar para carregar aqui. Qual é o foco de tudo isso? Por que eu faço tudo isso? Por que Deus me deu nas mãos tantos recursos? É para usar para quê? Buscando o meu orgulho, buscando a minha vaidade, ou é para ser usado para a glória de Deus, né? Como eu estou usando esses recursos? Todas as coisas devem ser usadas para a glória de Deus. E voltando então agora para o texto bíblico, verso 8 e 9, e aí eu quero entrar na questão da liberdade quando fruto da vaidade. É o resultado da vaidade, aonde que quando eu vivo nessa atmosfera de vaidade, de orgulho, de ostentação, quais são os resultados disso, né? Eu vou pedir para a Ruth ler aí para a gente os versos 8 e 9. Por favor, Ruth. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então aí, obrigado, Ruth. Rainha Vasti dá um outro banquete. Esse já é o terceiro banquete que nós vemos em um capítulo. Só que uma coisa que chama muita atenção é que no verso 8 está escrito aí que bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Fique à vontade. Isso daí mostra um rei que está preocupado com a liberdade, né? Aqui nós temos a defesa da satisfação em detrimento da moral, né? Faça cada um segundo aquilo que der na telha. Algo que me lembrou muito quando eu li segundo a vontade de cada um foi de Juízes. No final do livro de Juízes, nós vemos que cada um fazia segundo dava na telha. E olha só como é o livro de Juízes, né? Pecado atrás de pecado. Deus, de certa forma, castigando o povo, né? O povo sofre. Por quê? Porque o povo sempre busca pecado. Cada um fazia o que dava na telha. E aqui nós não vemos diferente, então, rei Assuero querendo que todos os seus convidados ficassem à vontade, né? Tem alguns que defendem até que esse verso 8, ele mostra que o estar à vontade chegava ao cúmulo dos convidados, inclusive do rei, de estar sem roupa, né? E eu vi alguns comentaristas apontando para isso, mas tem outros que não levantam essa possibilidade. Mas, se era ou não, eu quero te lembrar que em fevereiro nós tivemos o carnaval. E no carnaval cada um faz segundo a sua vontade. E andar sem roupa na rua não é uma coisa absurda nesse momento. Por isso que eu creio que é uma possibilidade, sim, que isso estivesse acontecendo ali naquele banquete, né, no segundo banquete que o rei Assuero dá, e tendo em vista que todos estavam bêbados, e isso talvez não fosse uma coisa distante, numa sociedade que dá tanto valor para coisas fúteis e vazias. Isso daí é só uma coisa a mais na história, né? Não é algo que causa tanto espanto. E aqui nós vemos também que o rei dava uma ordem. Olha só que interessante, o rei ele dava uma ordem que obrigava os oficiais a fazer o que cada um tinha vontade. Ou seja, a lei era para que os homens se sentissem à vontade, sentissem liberdade, inclusive liberdade da moral. Dentro de um evento onde há grande exibição de vaidade e ostentação, a própria lei, que deveria restringir certos abusos e vontades, é usada para que os homens abusem de suas vontades. A lei ali não era para restringir os homens, para que não fizessem tudo aquilo que dava na telha, não, era para que obrigassem eles a fazer mesmo e a se comportar como queriam. E
Só que, olha só, o que é interessante é o que vem depois, nos versos de 1 a 9. De 1 a 9, não, os versos a partir do verso 10, de 10 a 11, desculpa. Aqui nos versos de 1 a 9, nós vemos só uma exibição de ostentação, de vaidade, tudo vazio, e até onde essa vaidade está conduzindo os homens ali naquele momento. É uma decadência da sociedade, é isso que nós estamos vendo aqui. E agora nós vamos ver o que Xerxes, Assuero, vai fazer com toda essa liberdade que ele tem, né? Aqui nós temos um rei orgulhoso e egoísta. E aqui eu quero entrar nesse terceiro tópico aí, o ego ferido, a reação ao não. E nós vamos ler aí do verso 10 ao 11, acompanhem comigo. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizta, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar, Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Alguns rabinos, eles interpretam essa passagem como o rei, ele querendo que Vasti se apresentasse só com a coroa real, tá? Então, alguns dizem que sim, outros dizem que não tem muita base para crer nisso. Eu também não vejo muita base para crer nisso, mas o que de fato nós temos aqui é um rei que quer mostrar sua esposa como um troféu, né? Ele quer apresentar Vasti como um troféu em suas mãos, e acho que isso é o que o texto mostra para a gente aí com mais clareza. Um rei bêbado que deseja exibir a sua esposa a homens bêbados. E olha só o verso de número 12. O que acontece? Vasti, ela se recusa a ir à presença do rei. Então ela fere o ego do rei, né? O rei tem uma reação a esse não de Vasti, que é o quê? Ele fica enfurecido, cheio de ira, né? A rainha da Pérsia afronta uma ordem ridícula do rei, e por isso o rei que é orgulhoso, um rei que é vaidoso, ele sente o seu ego ferido, ele se inflama de ira. E aqui o ego de Assuero é muito interessante, o valor que ele dá para o eu, né, o orgulho. Um homem com tanto poder não poderia ouvir um não, além mais de sua esposa, né? O orgulho de Assuero é ferido. E, de fato, para alguém que tem um coração nas coisas deste mundo, isso não é de surpreender, né? Alguém que dá tanto valor para coisas vazias, com certeza ouvir um não é algo que vai ferir o seu ego, porque o que de fato importa são as suas vontades, aquilo que ele deseja, né? E olha só o que acontece nos versos de número 13, de 13 a o verso de número 13. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admatar, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Então, ao verso 15, sobre o que se devia fazer segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então, aqui no restante da história, nos versos seguintes, nós vamos ver que eles dizem que Vasti deveria, então, ser deposta daquele cargo. Verso de número 19, se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos
persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. O rei de o reino, e aqui na minha Bíblia cortou, o reino dela, e o rei o reino dela a outra pessoa, né, a outra esposa que seja melhor que ela, ou que faça suas vontades. Eu copiei o texto aqui e cortou um pedacinho do verso 19. Então, a ideia que eles dão é que, então, Vasti seja retirada do cargo de rainha, e para um rei que é orgulhoso e que dá tanta importância para a vaidade e para as coisas supérfluas, com certeza esse parecia ser um conselho muito bom, né? Então, você tem aqui um rei que ele não tem qualquer lei que vá restringir as suas vontades, e então, sem constrangimento, ele aceita essa sugestão dos conselheiros de que ele deveria destituir a sua esposa, porque ela rejeitou cumprir uma ordem absurda. Afinal de contas, a lei, né, a ordem, a palavra do rei era algo muito valorizado ali para o Império Medo-Persa. Não sei se você se lembra, por exemplo, no capítulo 6 de Daniel, nós temos o rei Dario. Ele assina uma lei que, durante tanto tempo, os homens deveriam buscar somente o rei. Isso é uma lei influenciada justamente pelos conselheiros dele ali. E aí ele descobre, quando ele descobre que Daniel não fez como deveria ter sido feito, Daniel, então, ele é jogado, né, na cova dos leões, mas antes dele ser lançado à cova dos leões, o rei Dario, ele procura de várias formas, o texto fala que ele procura de várias formas tentar livrar Daniel daquela situação, mas ele não consegue, porque aquilo que havia assinado pelo rei, o decreto, a lei dos persas, era uma lei que não podia ser revogada, algo que não podia ser voltado atrás. Isso nós vamos ver mais para frente na história de Esther também, mas é interessante que é um valor que era dado, assim, às palavras do rei, que a lei que o rei assinava, que era uma coisa, assim, absurda para os persas, né? Aqui o pastor colocou: lição de Vasti, meninas, preferiu perder a coroa do que a cabeça. Realmente, Vasti, ela enfrenta aí o rei e não faz, né, aquilo que ele havia, a ordem que ele havia dado. E uma coisa que me chamou muita atenção nos versos, nesse primeiro capítulo aqui do livro de Esther, é o verso 22. O verso 22 diz assim: então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. O que acontece? Quando acontece esse caso com Vasti, os conselheiros dizem assim: olha só o que vai acontecer, os homens, o seu império vai ver, né, vai ficar sabendo disso que aconteceu, que Vasti rejeitou fazer conforme aquilo que o rei tinha dito, e então as mulheres em suas casas vão começar a rejeitar as ordens dos seus maridos. E assim, é uma desculpa que até os conselheiros colocam ali para que o rei se incline a atender a ordem que eles, a sugestão que eles vão colocar, né? E o que me chama a atenção aqui é que o documento, ele não deveria ser somente escrito de uma forma que o povo fosse entender, fosse compreender. Lembrando que eram vários províncias ali, cada um falava uma língua diferente, tinha diferenças de línguas ali, né? Então, nós ainda não tínhamos os gregos unificando a língua, né, nesse período, e eles dão uma ordem para que fosse escrito em várias línguas, para que todos entendessem, mas não só entendessem, como o rei, aqui esse verso 22, ele dá uma ideia de que o rei queria fazer valer aquela ordem dele, era para que fosse cumprida, um rei que, de certa forma, ele entra dentro das casas e obriga os homens a terem uma postura mais firme dentro do lar, e as mulheres a obedecerem os seus maridos.
Isso é fruto também de um rei que não pode ouvir um não, né? Um rei que tem um orgulho, um ego exagerado, um pensamento exagerado de si mesmo. Então, já que foi rejeitado de uma forma, ele precisa fazer valer a sua palavra, a sua ordem, precisa mostrar que ele realmente tem força naquilo que fala. E o verso 22, ele vai expressar isso, né? O rei agora mostra a necessidade de fazer valer a sua palavra. Vendo todo esse orgulho, né, de Assuero, essa necessidade que ele tem de mostrar a sua força, o seu ego, a sua vaidade, eu me lembrei de Tiago, capítulo 4, e eu coloquei aqui 4:6, mas eu vou ler só o verso 6, que acho que dá para a gente já compreender isso. Tiago 4:6, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que Tiago está falando é que Deus resiste aos orgulhosos e arrogantes. A palavra soberbo aí, ela poderia ser traduzida por orgulhosos ou arrogantes, né? E esse resistir que Tiago coloca aí era uma palavra militar, uma palavra usada para o exército que estava se preparando para enfrentar uma batalha, para uma guerra. Então, é como se Tiago estivesse dizendo para a gente que Deus ele se prepara para a guerra contra os orgulhosos, contra os arrogantes, contra os soberbos, mas os humildes, mas ele dá graça aos humildes, né? Se Deus se prepara para a guerra contra os orgulhosos e os soberbos, quem que você acha que venceria? Os orgulhosos e os soberbos, os arrogantes ou Deus? Não tem nem como a gente mensurar isso, né? Os orgulhosos pensam ser superiores e eles fazem, então, um convite para uma guerra contra o Criador soberano, Deus do universo. Já os humildes, eles recebem graça. É muito interessante como a Bíblia trata essa questão do orgulho, e Jonathan Edwards, se eu não estou enganado, ele faz o seguinte comentário a respeito do orgulho. Ele diz que o orgulho é como uma cebola. Não é porque você chora, não. O orgulho é como uma cebola, porque quanto mais você vai descascando, né, você vai tirando aquelas camadas ali, outras camadas vão aparecendo, ou seja, o orgulho é algo que nós devemos lutar sempre, porque ele sempre está presente diante de nós. O orgulho, ele afeta diretamente o meu eu, né? Uma valorização do meu eu, uma valorização exagerada do meu eu. E quando eu me dou muita importância, eu acabo me colocando no lugar do Criador, né? A Filipenses nos diz que nós devemos considerar, por exemplo, os nossos irmãos superiores a nós mesmos. E quantas vezes, por causa do nosso orgulho, do nosso ego exagerado, nós acabamos colocando os nossos irmãos abaixo de nós, né? E dessa forma nós acabamos, inclusive, nos colocando no lugar de Deus. Então, muita atenção contra o orgulho. É uma guerra que deve ser travada constantemente. E cuidado, para que se você pensa que não é orgulhoso, você pode estar sendo orgulhoso neste pensamento. Assuero mostra todo o seu orgulho e, ao ser contrariado, age sem qualquer restrição. Não há freio, não há bom senso, não há amor. Assuero fica irado e só pensa em dar o troco. E, de fato, é isso mesmo. Uma pessoa que tem um ego ferido, ela só vai pensar em dar o troco, né? Ela não pensa que, como eu disse de Filipenses, né, que você deve considerar o seu irmão superior a você mesmo, que Deus é o criador e sustentador da vida. Não, ela se coloca no lugar de Deus, ela se transforma em um Deus para si próprio, e obviamente que ela vai querer de alguma forma reagir a esse orgulho ferido, que é o que nós vimos aqui com o rei Assuero, tá? O orgulho nos cega e nos leva a agir de forma pecaminosa. Pessoas que
agem segundo orgulho, agem de forma pecaminosa. Lembrando que um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Tá? E a liberdade, quando fruto desse orgulho, desse egoísmo, né? Então, acompanha a leitura aí comigo, agora entrando no capítulo 2, tá? Capítulo onde nós vamos ver a entrada de 2 personagens. Mas aqui eu quero fazer a leitura só do 1 ao 4, por enquanto. Passadas estas coisas, e apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhes serviam, tragam-se moças para o rei, virgens, de boa aparência e formosura. Verso 3. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dêem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. A reação de Assuero, por conta, né, do seu orgulho, tendo seu orgulho como um motor, um motor motivador de ações, vai resultar nisso, numa troca de sua esposa e uma busca por outra esposa, e ele aceitando aí, então, o que mais uma vez, aqueles colocam os jovens, né, do rei, no verso 2, mas muitos comentaristas entendem que eram conselheiros, e esses conselheiros mesmos, eles colocam uma outra ideia absurda, tragam-se várias mulheres, e aquela que o rei se agradar, então, dessa ele tome por esposa. E eu vou explicar por que essa ideia é absurda e por que eu entendo que é uma ideia pecaminosa como fruto do orgulho, tá? Mas antes aqui, é interessante que o verso 1, ele começa falando de que passaram algum tempo, né, passadas essas coisas. Nós vemos lá que aquele acontecimento com Vasti aconteceu no 3º ano do reinado de Assuero. Aqui, nesse momento onde o capítulo 2 começa, já havia passado um bom tempo desde aquele acontecimento. No verso 16, diz que Esther, por exemplo, ela entrou na presença de Assuero no 7º ano do seu reinado. Então, muitos concordam que aqui nós tivemos, nesse meio tempo, aquela guerra contra os gregos, onde Xerxes ele avança com sua força militar, e é dito que ele avança com muitos homens, e ele é surpreendido na margem da entrada da Grécia por Leônidas, com um exército menor, só que ele enfrenta Leônidas ali por vários dias, e ele perde várias batalhas, ele perde, até que ele consegue um meio de atacar Leônidas, através de um informante, e então aí ele consegue vencer Leônidas. Para quem assistiu 300, né, contado de uma forma fictícia essa história, e então ele vence Leônidas, e com um exército grande, ele invade a Grécia, e por conta de muitos erros de estratégia, muitos erros ali naquela guerra, ele acaba perdendo o território e perde a guerra para Temístocles, que vai confrontar Assuero, né, com o seu exército grego, e enfim, aí o Império Persa ele perde, recua. Então aqui Xerxes já havia sido, o que muitos historiadores colocam, já havia sido humilhado, né? Então quando ele retorna para a Pérsia, o que ele está pensando em fazer? Xerxes já abandonou a guerra, já não está mais dando valor para essas coisas, e aí ele começa a pensar só no império, construções e tal, e aqui então ele vai pensar numa nova esposa, né? Lembrando que Xerxes é um rei cheio de orgulho, então ele faz aquilo que dá na telha. Então, como a
a palavra dos conselheiros parece boa, ele aceita ela. Então ele parte então à procura de uma nova rainha. Então nos versos de número 5, versos de 5 a 7, são introduzidos aí dois personagens importantes nessa história. Os personagens importantes são Mordecai e Esther. Aqui que Esther, então, vai aparecer nesses 2 capítulos iniciais. E aí diz lá no verso 5, ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Muito importante essa genealogia colocada aqui, porque nós vamos ver mais para frente que o opositor de Mordecai, ele também é apresentado a genealogia dele, e tanto Mordecai quanto Amã, eles remontam a 2 reis do passado. Mordecai, ele vem da linhagem de Saul, né? Ele tem uma familiaridade, está dentro da família ali de Saul, primeiro rei de Israel, e tanto o rei do lado de Amã quanto o de Mordecai, eles têm um histórico de conflito no passado, talvez até por isso que Amã tenha tanto ódio assim dos judeus, como nós vamos ver, né? Mas isso é história para outro capítulo. Verso 6, o Mordecai, né, fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Mordecai, não, desculpa, os seus antecessores, né, foram transportados de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Aí, Mordecai, verso 7, ele criara a Hadassa, que é Esther. Hadassa é o nome hebraico para Esther, né, e Esther provavelmente é um nome aí. Alguns dizem que é um nome que vem derivado de estrela, outros dizem que é um nome que está ligado a uma divindade persa, então nós não temos aí muita certeza, talvez as 2 coisas, mas Hadassa e Esther são a mesma pessoa, e Esther, foi criada pelo seu primo, então, Mordecai, né, porque ela não tinha pai nem mãe. Aí o verso 7 ainda, e era jovem, bela e de boa aparência e formosura, né? Uma atenção especial para isso. As qualidades de Esther, era uma pessoa com aparência muito boa, chamava atenção, por isso que está descrito aí, né? Tendo-lhe morrido pai e mãe, Mordecai tomara por filha. O primo dela foi praticamente um pai para ela, né? Então, ela ouvia muito Mordecai. E nós vemos então que essa jovem bela, ela chama muita atenção por causa da sua beleza. E, de fato, para um rei, lembre-se que Assuero era um homem que vivia de aparências, para um rei que vive de aparências, com certeza essa jovem bela chamaria a sua atenção. E aí é feito como aqueles conselheiros haviam dito, verso 8 ao verso 11, em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã, sob os vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Nós não conseguimos aí dizer se Esther se apresenta para Hegai ou se ela é levada, né? Então o texto não informa isso, não dá muita base para a gente dizer se ela se apresenta, se ela vai voluntariamente, mas de fato ela não apresenta qualquer resistência
para ir diante da casa do rei. E talvez você pense assim, é óbvio que ela não apresentaria qualquer resistência para ir para se apresentar diante do rei, né? Porque afinal de contas ela poderia ser uma das esposas ou ser a esposa do rei. O rei tinha uma esposa e várias outras mulheres que o serviam, que eu esqueci a palavra agora, mas concubinas. Obrigado, amor. Mas ele tinha uma esposa principal, no caso era Vasti. Vasti foi destituída, e agora, nessa procura, a moça que caísse no agrado do rei ia assumir um cargo importante ali no reinado, no Império Medo-Persa. E talvez você pense que realmente não teria motivos para que Esther recusasse ir, apresentasse qualquer resistência em ir à presença do rei, mas você se engana se você pensa dessa forma. Ó, o verso de número 12 a 14. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres, então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que se desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, que era onde elas ficavam, sobre as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Talvez você pense que Esther não apresentou nenhuma resistência, porque a gente tem muitas vezes ouvido algo que não parece ser o que é mais fiel ao relato bíblico. Então, nós temos aqui duas possibilidades. Uma, eu creio que seja mais certeira, tá? O que a gente sempre ouve é que esse foi um concurso de beleza que Esther participou, né? Como uma passarela onde as moças desfilavam ali, levavam um bolo para Assuero comia o bolo, essa cozinha bem e tal, mas não parece que essa interpretação é a interpretação mais correta do texto, tá? Aqui, o que parece, o que o texto aponta como uma segunda possibilidade, que eu diria, que é mais aceita também pelos comentaristas, estudiosos, é que as mulheres, elas dormiam com o rei. Essas mulheres, elas ficavam nesse período de embelezamento, tá? E aí elas iam e dormiam com o rei, e aí então saíam e entrava outra de tarde, pela manhã saía, e é muito interessante que, por isso que eu digo que Esther, ela não, talvez ela devesse, né, talvez não, ela deveria, por conhecer, por ser do povo de Deus, rejeitar, a submeter a esse tipo de tratamento, mas aqui nós não vemos resistência dela. Inclusive, uma coisa que é muito interessante também, que o texto nos mostra, é que elas ficavam 1 ano se preparando e eram servidas com diversas comidas. Às vezes passa despercebido, mas a dieta do império ali, que era servida para essas mulheres, era uma dieta que não tinha muitas restrições, aliás, tinha muitas restrições que os judeus não podiam comer, né? Não era uma dieta que os judeus poderiam aceitar. Por exemplo, nós temos Daniel, quando ele é levado para o Império Babilônico, o que ele fala? Não vou aceitar essa comida aí. Há duas possibilidades nessa fala de Daniel, né? Uma que aquela comida era servida a deuses, e outra que a comida também não tinha ali, por exemplo, o porco, que era um animal imundo para os judeus, então eles não poderiam comer. Então, não diferente disso, nós temos em Esther esse tipo de possibilidade, e nós não vemos nenhuma rejeição dela ao ser levada pelo eunuco, né? E o verso 14 é o que me dá mais base para que nós entendamos essa segunda possibilidade de que as mulheres dormiam com o rei, né?
que não era apenas um concurso de beleza. Assuero, ele olha somente para suas necessidades e age conforme a sua vontade. E eu creio que essa atitude é completamente avessa para você, né? A gente olha para essa história e a gente até fica chocado com isso. Nossa, que coisa absurda. Mas esse princípio do eu faço segundo a minha vontade, ele não está distante de nós. É muito interessante a gente atentar para o princípio dessa história, o que é mostrado aqui. Eu quero dar só um exemplo para você, que é com relação, por exemplo, à profissão. Qual o parâmetro para decidir qual profissão que irei seguir? Fazemos um teste para ver aquilo que temos mais aptidão e então seguimos por esse caminho. Mas qual é o foco ao escolher uma profissão de acordo com a minha vocação? O foco está em ter prazer naquilo ou fazer aquilo para a glória de Deus? Em esperar acordar todos os dias para ir trabalhar com satisfação por aquilo que eu faço ou fazer para a glória de Deus? São princípios apresentados aqui nessa história que às vezes a gente acha que está tão distante de nós, mas na verdade são coisas que estão tão presentes, tão vivas em nossas vidas, né? E às vezes a gente coloca isso em nossa rotina e não percebe. Acho que você já percebeu que eu vou me adiantar um pouquinho no horário, né? Mas é só um pouquinho, tá? Então, temos que tomar cuidado com esses princípios. O que norteia a sua vida? Os reformadores tinham um lema que a escritura é a regra de fé e prática. E a minha pergunta, a escritura é a regra de fé e prática para a sua vida? Você assume isso como uma verdade? Mas a maravilha do evangelho é que Cristo faz nova todas as coisas. Se houve ou se há, porventura, alguma raiz de orgulho, nós podemos confessar esse pecado e temos aquele que nos assiste junto ao Pai. É o advogado justo que intercede por nós. E ele pode, sim, nos ajudar a transformar todo esse orgulho, toda essa vaidade, todo esse pensamento egoísta em ações para a glória de Deus. Ele pode nos ajudar a mudar a nossa vida para uma vida que visa tão somente glorificar a Deus em todas as nossas atitudes. Então, nós não podemos nos esquecer disso. Aqui nós estamos vendo personagens que são pecadores, tá? E agora aqui eu quero entrar deixa eu pôr pra cá. Vou passar aqui. Providência divina em meio ao caos. Esse a gente vai tratar mais rapidinho. E aqui eu tenho uma pergunta para você. Quem é o personagem principal? Falei que tem 3 personagens importantes. Rei Assuero é um personagem importante nessa história. Mordecai é um homem importante, a gente vai ver um pouquinho mais dele agora. E Esther é um personagem importante nessa história. Mas quem é o personagem principal? A partir do verso 15 ao verso 20, vai falar que o rei, então, ele ama mais a Esther do que as outras mulheres, né? E então ele coloca coroa na cabeça de Esther, e ele dá um quarto banquete, um rei que gosta muito de banquete, e então Esther agora é feita do Império Medo-Persa. E aqui eu quero chamar a sua atenção, providência divina em meio ao caos. Por que eu coloquei esse título, né? Porque, diferente de outras histórias bíblicas, às vezes a gente dá tanto valor para o personagem da história, como, por exemplo, para José, para Moisés, para Abraão, Davi, e nós esquecemos daquele que é o personagem principal, que é Deus, né? É Deus que... Essa história é sobre a revelação de Deus ao seu povo. E em Esther, a gente pode ver que esses 3 personagens importantes aqui são todos pecadores. Você não tem nenhum personagem nessa história que é dito assim, que ele se destaca por servir a Deus,
por seguir a Deus. Você não tem nenhum personagem nessa história que vai ser dito que ele não se mistura com essa sociedade persa deturpada, uma sociedade que pensa só nas suas vontades. A gente não tem isso aqui. E nós temos a Esther, né, uma mulher que ganha confiança daqueles que estão à sua volta, uma mulher que é feita rainha, mas é uma mulher que se submete a todas essas coisas que a gente já citou aqui. Ela se submete a se deitar com o rei da Pérsia, a participar de toda aquela preparação. Ela provavelmente conhecia as leis de Deus, né? Não era uma ignorante nesse sentido. E é muito interessante que o texto mostra que Deus age apesar de nós, né? O nosso olhar deve estar em como Deus usa pecadores. Isso é graça, providência divina. Lembra que Deus, ele não é o autor do pecado, mas ele usa os pecadores para os seus propósitos. Ele usa os pecadores para fazer a sua vontade, certo? Então, Deus movimenta a história apesar de nós, e é isso que é importante a gente entender no livro de Esther. Nosso olhar deve estar em como Deus usa os pecadores. E aqui, nessa última partezinha do capítulo 2, eu quero chamar a sua atenção para mostrar Deus em ação. O verso 21 ao verso 23, a última parte aí do capítulo 2, vai dizer assim, ó: naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era de fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Essa história ela vai ser lembrada mais para frente, eu não lembro quem que vai dar essa aula no capítulo que vai falar disso, que o rei vai ter um sonho, vai se lembrar enquanto está deitado, ele se lembra dessa história e enfim, a gente vai ver o que vai acontecer. Se você ainda não leu o livro de Esther, leia, muito interessante. É um livro muito irônico também, cômico, e mais algumas considerações que eu quero fazer aqui sobre Mordecai, né, que aparece aqui nesse trechinho com um pouco mais de ênfase. Algo que eu passei direto até então, e agora eu quero mencionar, é que Esther, ela agia conforme Mordecai dizia. Então, você tem Esther não revelando que fazia parte do povo judeu, conforme Mordecai havia dito. É interessante que em Esdras 4, se eu não me engano, no verso 6, é dito que o rei... eu tenho aqui o texto, vou ler para vocês. Esdras 4, 6. No princípio do reinado de Assuero, que é esse cara aqui, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Isso está lá em Esdras 4, 6. Por que escrevem uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém? Porque os habitantes de Judá e Jerusalém, eles retornam para sua terra e eles estão escrevendo, eles estão tentando construir a casa de Deus, e ali é relatado, né, que eles estão construindo a casa de Deus, e os habitantes, os vizinhos dali, eles vêm contra o povo de Judá, e alguns, se eu não me engano, samaritanos, eles chegam ali e falam, deixa a gente ajudar vocês, porque a gente tem parte nisso, deixa a gente ajudar vocês a construir a casa de Deus. E aí os homens que estão ali, eles falam assim, não, vocês não têm parte conosco não, vocês não vão ajudar a gente. E por quê? Porque eles querem frustrar os planos dos judeus de construir a casa de Deus, de reconstruir Jerusalém. Nós vamos ver isso também em Neemias, né? Vamos ver muito disso em Neemias. Essas histórias, elas estão todas juntas ali, elas acontecem num espaço de tempo muito próximo. Neemias vem depois de Esther, com o filho de Assuero, o Artaxerxes, né? Mas aqui nós temos uma tentativa de frustrar os planos do povo de Deus com uma carta enviada a Assuero. Nessa carta, o conteúdo dela era algo do tipo que, se eles construíssem a cidade, a casa de Deus, e voltassem a servir o Deus deles,
esse povo ia se rebelar contra o rei Assuero. E é interessante que a gente vê, então, agora Esther, ela não conta sobre a ordem de Mordecai, que ela era judia, que ela era do povo de Benjamim, né, da tribo de Benjamim, mas possivelmente, se ela contasse logo nesse início, ela vai contar depois, mas ela possivelmente, se ela contasse agora, ela talvez fosse rejeitada por Assuero, porque Assuero tinha recebido essa informação de que era um povo rebelde, um povo que queria se levantar contra o Império Persa, e isso é uma forma de preservação ali que Mordecai ele acha para fazer, uma forma que Mordecai coloca, né, para Esther, mostrando que Mordecai também não impediu aquela que era sua filha, né, foi criada por ele, de ir até a presença do rei, de se submeter a todas aquelas coisas que nós já vimos. Então, Mordecai, ele é conivente com a situação. Ele não impede Esther de... Pelo contrário, inclusive dá umas dicas para que Esther não fosse rejeitada logo de cara. E aqui, mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção para onde devem estar os nossos olhos. Né? Deus usa homens pecadores para cumprir os seus propósitos. E eu coloquei aqui 2 citações. Essa é da Confissão de Fé, ainda no capítulo 5, só que agora a seção 1, que diz assim: Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, das maiores até as menores, por meio de sua sapientíssima e santa providência, segundo a sua infalível presciência e o livre presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, para louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Mordecai estava no lugar certo e na hora certa. Coincidência? Não. Providência de Deus, para que fossem cumpridos seus propósitos. E a gente vai ver isso lá para frente. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. A gente vai ver como que essa história aqui, desse última cena do capítulo 2, qual que vai ser a reação mais lá para frente, é muito legal. E tudo tem um propósito, porque nós temos um Deus que ele cria as coisas com propósito. E a outra citação é de um cara chamado Michael Orton, é do Panorama do Antigo Testamento, de um cara chamado Andrew Hill. Os métodos divinos podem variar, mas não seus propósitos. Suas atividades podem estar obscurecidas para os céticos pelo disfarce da coincidência, mas o povo de Deus reconhece sua mão soberana nos ciclos da história. Seu nome não é mencionado, sua influência é, contudo, indiscutível. Olha que coisa fascinante. Eu achei muito legal essa palavra aqui do Andrew Hill e do John Walton, nesse livro que é o Panorama do Antigo Testamento, quando eles tratam do livro de Esther, porque mostra justamente isso. O nome de Deus, ele não é dito, enquanto que o nome de Assuero, nome de Assuero, se eu não me engano, são 94 vezes que aparece, e a palavra rei, se referindo a Assuero, aparece cerca de 190 vezes, alguma coisa assim, uma coisa absurda. Esther também aparece quase 60 vezes, Mordecai também aparece 40 vezes no livro todo, mas a palavra Deus não aparece. Porém, nós sabemos que toda essa obra é orquestrada pelo Criador dos céus e da terra. A mão dele está ali dirigindo todas as coisas, a providência de Deus está ali nessa história toda, mostrando o agir dele. E aqui, vamos partir agora para a conclusão. Voltando aqui. Conclusão. Concluindo aqui, pessoal, para encerrar nossa
aula, providência divina não é reprimida pela pecaminosidade humana. Todas as ações, sejam causas da natureza, sejam obras do homem, são orquestradas pelo Supremo Deus, que age com graça em favor do seu povo. Deus age com graça em favor do seu povo. Tem uma última citação que eu queria deixar para você aqui, que essa sim é do Michael Orton. Visto que o Pai trabalha não apenas sobre, mas dentro da história, pelo seu Espírito, e faz todas as coisas no seu Filho, a providência de Deus não pode ser concebida meramente em termos de causa e efeito imediatos. Toda essa história aqui, que nós vemos a providência divina agindo em meio à pecaminosidade do homem, ela ela vai dar, ela chega no seu ápice na plenitude dos tempos, momento em que o nosso mestre vem, aquele que salva-nos do pecado, aquele que todas as famílias são abençoadas. E então nós vemos a ação de Deus chegando até esse momento, a plenitude dos tempos, momento em que Deus manda o Salvador para libertar o seu povo não de um império persa, de um império egípcio, mas sim do império do pecado, no império de Satanás, do príncipe das trevas. E então ele nos traz para o reino de seu Filho, para o reino do Deus Santíssimo. Não sei se tem alguma pergunta.